Vamos então agora falar sobre fatorização de polinómios. Fatorizar um polinómio não é mais do que transformá-lo num produto de fatores. Por exemplo, neste polinómio, como é que eu vou conseguir transformar esta adição numa multiplicação? O truque é encontrarmos fatores comuns que se possam pôr em evidência, pôr em destaque. Só de olhar para estas duas parcelas deste binómio, eu consigo perceber que ambas têm a letra y. Então, este será um fator comum. Reparem que cada uma das parcelas é um produto de fatores. A primeira é o produto de 3 por y por y. Y vezes y dá y ao quadrado. A segunda é o produto de 6 por y. E já agora, este 6, eu consigo escrevê-lo como um produto de fatores ou não? Sim, eu consigo escrevê-lo como o produto de 2 vezes 3. Então, eu vou fazer isso. Eu vou escrever já o número 6 como o produto de 2 vezes 3. 2 vezes 3 vezes y. Então, que elementos é que estas duas parcelas têm em comum? Ambas têm o número 3 e ambas têm a letra y. Então, é isto mesmo que eu vou pôr em evidência, pôr em destaque. Ou seja, eu vou pegar no 3y daqui e no 3y daqui e vou colocar logo em destaque, em primeiro lugar. E o que é que me vai sobrar? Vai-me sobrar este y na primeira parcela e vai-me sobrar um mais 2 na segunda parcela. Neste momento, acabamos de fatorizar o nosso polinómio. Porquê? Porque transformamos aquela adição num produto, reparem que o sinal que aqui está é o vezes, de 3y por y mais 2. Não vos parece que seja a mesma coisa? Vamos verificar. Então, aquilo que nós temos é 3y vezes y mais 2. Se aplicarmos a propriedade distributiva, 3y vezes y vai dar 3y ao quadrado. 3y vezes 2 vai dar 6y. É ou não é a mesma coisa? Vamos agora a um segundo exemplo. Por exemplo, 6x mais 2. Neste momento, temos aqui uma adição de duas parcelas. Queremos transformar isto numa multiplicação de fatores. Então, o que é que as duas parcelas têm em comum? Esta segunda parcela apenas tem o número 2. Será que a primeira parcela também tem o número 2? Sim, porque nós sabemos que o 6 é 2 vezes 3. Então, eu posso transformar o 6x em 2 vezes 3 vezes x. E na segunda parcela eu tenho o mais 2. Ora, fatores comuns nas duas parcelas. O 2 e mais nada. Então, se este é o único fator comum, é o único que eu vou pôr em destaque. 2, abre parênteses, e lá dentro dos parênteses vou pôr tudo aquilo que sobra. Na primeira parcela sobra-me o 3 vezes x, portanto, 3x. Na segunda parcela não me sobra nada. Ora, por quem é que eu teria ali o 2 a multiplicar? Por 1. 2 vezes 1. 2 vezes 1. Então, aquilo que me vai sobrar é o 1 para dentro dos parênteses. E neste momento transformamos a nossa adição de duas parcelas num produto de dois fatores. Primeiro fator 2, segundo fator 3x mais 1. Vamos a mais um exemplo.
menos x, menos 3x ao cubo. Quem é que nós temos em comum nas duas parcelas? Evidentemente temos cá o x. Nesta segunda parcela temos x ao cubo, ou seja, x vezes x vezes x. E também temos o sinal menos em comum. Então, aquilo que eu vou destacar é o menos x. Vou pôr em evidência o menos x. Dentro dos parênteses vai ficar o que sobra em cada uma das parcelas. Na primeira parcela, que era o menos x, se eu pus o menos x em evidência, vai-me sobrar o número 1. Porque 1 vezes menos x dá menos x. Na segunda parcela, temos menos 3x ao cubo. Se eu tirei o menos e o x para pôr em evidência, vai-me sobrar o número 3 e quantos x para pôr dentro dos parênteses? Eu tinha 3, saiu 1, então eu vou ficar com x ao quadrado. Portanto, 3x ao quadrado. Qual é o sinal que eu vou pôr aqui no meio? Se o meu menos saiu para ficar em evidência, então aqui eu vou ter que pôr um mais. Porque mais vezes menos vai dar este menos aqui. Reparem, menos x vezes 1 vai dar o menos x. E menos x vezes mais 3x quadrado vai dar este menos 3x ao cubo. E neste momento o nosso polinómio, neste caso um binómio, está fatorizado. Primeiro fator, o menos x. Segundo fator, 1 mais 3x quadrado. Vamos ver mais exemplos. Fatores comuns nestas duas parcelas. 5x quadrado e mais 10. Eu sei que o 10 é 2 vezes 5. 2 vezes 5. Então, qual será o fator comum às duas parcelas? O número 5. Aparece nas duas. Então, vamos pôr em evidência esse número. O 5 fica em destaque e dentro dos parênteses vamos ficar com o que sobra. Se aqui eu tinha 5 vezes x ao quadrado e o 5 já está cá fora dos parênteses, então o que sobra é o x ao quadrado. Se no 10 mais 10 eu tinha 2 vezes 5 e pus o 5 em evidência, então o que sobra vai ser o 2, mais 2. Sempre que tiverem dúvidas, façam o exercício ao contrário. Voltem a aplicar a propriedade distributiva para ver se o resultado final é igual ao inicial. Ou seja, 5 vezes x quadrado vai dar 5x quadrado, 5 vezes mais 2 vai dar mais 10. Portanto, bate certo. Vamos agora ao segundo exemplo, em que as duas parcelas são 2z quadrado e mais 14z. À primeira vista, eu descubro logo que o z se repete nas duas parcelas. Mas também, embora menos evidente, eu sei que o 14 é 2 vezes 7. Então, também, o número 2 é um fator comum. Logo, vou pôr esses dois fatores em evidência, o 2 e o z, 2 vezes z, e dentro dos parênteses eu vou pôr tudo aquilo que sobra na primeira e na segunda parcela. Na primeira parcela eu tinha 2 vezes z ao quadrado, ou seja, 2 vezes z. Vai-me sobrar 1z. Na segunda parcela eu tinha mais 14z. Já vimos que tirei um 2 e tirei o z. Vai-me sobrar o 7 mais 7. Temos o nosso polinómio fatorizado. Outro exemplo. Aqui temos x ao quadrado e aqui temos x ao cubo. Nós sabemos que o x ao cubo é x ao quadrado vezes x.
somamos os dois expoentes, 2 mais 1, 3. Então, ao pôr em evidência, vamos pôr o x ao quadrado em evidência e dentro dos parênteses sobra o número 1, porque 1 vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado, que é a nossa primeira parcela, e o segundo termo dentro dos parênteses será o menos 9x. Porquê? Se do x ao cubo eu tirei x ao quadrado, vai-me sobrar o terceiro x. E, portanto, também me sobra o menos 9. Menos 9x. Só mais um exemplo para terminar. Aqui temos 4 e 6. São dois números pares. Então, eu sei que os posso escrever como o produto de 2 por outro número. 2 vezes 2, no caso do 4, e 2 vezes 3, no caso do 6. Então, logo, à partida, um dos fatores comuns será o número 2. Também o x é um fator comum e também o y é um fator comum. Mas reparem que na primeira parcela, no primeiro termo, temos x ao quadrado. E se eu vou pôr um x em evidência, vai-me sobrar ainda outro x. No segundo termo, eu só tenho um x, mas tenho y ao quadrado. Se eu também ponho um y em evidência, vai-me sobrar o outro y. Então, vamos lá. Eu vou pôr o 2, o x e o y em evidência. Quem é que me vai sobrar? Da primeira parcela, vai-me sobrar este 2 e um x. 2x. Da segunda parcela, vai-me sobrar este 3 e um y. Mais 3y. E temos o nosso polinómio fatorizado. Mas e se os nossos polinómios não tiverem fatores comuns para pôr em evidência? Então, nesse caso, temos que ver se resultaram da aplicação do quadrado de um binómio ou da aplicação de uma diferença de quadrados. Neste caso, se tem 3 parcelas, uma de grau 2, outra de grau 1 e outra de grau 0, à partida terá resultado do quadrado de um binómio, em que a primeira parcela é o quadrado do primeiro termo, sendo o primeiro termo x, e a segunda parcela é o quadrado, a terceira parcela é o quadrado do segundo termo. Falta verificar se a segunda parcela é ou não 2 vezes o primeiro termo, neste caso x, vezes o segundo termo, neste caso 4. Será que é? 2 vezes x vezes 4 dá 8x. Portanto, verifica. Então, aqui ficamos com o quadrado do nosso binómio, em que o primeiro termo é x e o segundo termo é mais 4. Segundo caso, a mesma coisa. A primeira parcela é o quadrado de 2a. 2a ao quadrado. A terceira parcela é o quadrado de 5. Então, à partida, os termos do nosso quadrado do binómio serão 2a e o 5. Mas com que sinal o 5? Vamos ficar com o sinal que aqui está, na segunda parcela, menos 5. Falta-nos só verificar se a segunda parcela, segundo termo, é ou não o dobro do primeiro termo vezes o segundo termo. Ora, 2 vezes 2a vezes 5 é, de facto, 20a. Portanto, verifica. Mais um exemplo. A primeira parcela é o quadrado de 3a. A terceira parcela é o quadrado de 8b.
E, portanto, falta verificar se a parcela do meio, menos 48AB, é ou não o dobro da primeira parcela pela segunda parcela. Ora, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 8, 48AB. Está correto. Logo, dentro dos parênteses do nosso quadrado do binómio, vamos colocar a primeira parcela, 3A. Vamos colocar a segunda parcela, 8B, com o sinal menos antes do 8B. Se por acaso tivermos só duas parcelas e não três, e novamente não houver fatores comuns para pormos em evidência, temos que ver se estamos perante uma diferença de quadrados. Ora, aqui vemos que estamos com uma diferença, mas será que é uma diferença de dois números ao quadrado? O primeiro vemos que sim, que é o quadrado de x. O 16 é o quadrado de algum número conhecido? É. O 16 é 4 ao quadrado. Então, vamos ter aqui uma diferença de dois números ao quadrado. Vocês já viram pela fórmula da diferença de quadrados que a mais b vezes a menos b era igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui vamos fazer o processo inverso. Então, ficamos com o primeiro, que é x, mais o segundo, que é 4. E depois, novamente, o primeiro menos o segundo. Segundo caso, o primeiro fator é o quadrado de 2a. O segundo fator, a segunda parcela, é o quadrado de 5. Então, vamos ficar com 2a mais 5 vezes 2a menos 5. 2a mais 5 vezes 2a menos 5. Último exemplo, mais uma vez uma diferença de quadrados. Primeiro termo, primeira parcela é o quadrado de 3a. Segunda parcela é o quadrado de 8b. Então, vamos ter 3a mais 8b, 3a mais 8b e novamente 3a, mas agora menos 8b.